Bom dia, senhor presidente, novamente. Bom dia a todas, todos e todes. Senhor presidente, hoje eu vou falar sobre uma atividade que eu realizei, aqui no Colégio Estadual Professor Benedito Oliveira, a convite, do diretor José Carlos de Aquino, a quem eu cumprimento e parabenizo, pela realização, pela iniciativa, e agradecendo pela preocupação em garantir que todas as crianças e adolescentes tenham acesso à informação, proteção e apoio adequado para combater as violências que acontecem no meio escolar. Infelizmente, há várias violências, bullying, que contribuem para uma evasão escolar de várias pessoas, principalmente da população LGBTQIA+. Essa é uma pauta crucial para a nossa sociedade e, do ponto de vista político, abordar esse tema nas escolas, contando um pouco também da minha trajetória pessoal e política, é uma responsabilidade que me contempla, pois, como uma mulher trans travesti, minha perspectiva acrescenta uma dimensão relevante. A inclusão da diversidade de vozes é essencial para criar políticas abrangentes e acolher de forma sensível as necessidades de todos. Muitas vezes, assim como pessoas trans, muito jovens, enfrentam marginalização e discriminação, o que pode torná-los mais vulneráveis a sofrer e reproduzir violências e o abuso de todos os tipos. Então, a educação é fundamental para desconstruir estigmas, estereótipos, marginalização contra grupos vulnerabilizados em nossa sociedade, como a população negra, a população LGBTQIA+, as pessoas com deficiência, as mulheres, de forma em geral. É crucial que o governo atue em diversas frentes, desde a implementação de programas educativos nas escolas para conscientização, até a criação de mecanismos de denúncias seguros e acessíveis. Além disso, investir em treinamento para profissionais que lidam diretamente com as crianças e adolescentes, considerando as perspectivas de gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Porque sempre que eu participo dessas palestras, dessas atividades, eu percebo que os alunos e alunas estão à frente da gente em relação a essas questões. Porque o preconceito, por ser cultural, o machismo, a LGBTfobia, o racismo, nós reproduzimos por causa de uma educação castradora, uma educação moralista, e as crianças de hoje estão cada vez mais abertas. O problema, muitas das vezes, são os profissionais que, por falta de um debate na formação, na grade curricular da formação de curso, não leva esses temas sobre respeito à diversidade, que contribuem para que a escola seja um ambiente atrativo e não um local que provoque evasão. Considerando, inclusive, que Sergipe é o estado nordestino com a maior taxa de maus tratos com as crianças e adolescentes, 56,69% na faixa etária de 0 a 17 anos. Para as crianças de 0 a 4 anos, esse índice é de 81,8 para cada 100 mil pessoas nessa mesma idade, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o ambiente escolar é um lugar importante no contexto da violência sexual e outros tipos de violência. Se a escola se constituir enquanto um espaço seguro, as crianças e adolescentes tendem a revelar possíveis casos
de violência e abuso. Porque, infelizmente, né, como acontece com as mulheres, com a população LGBTQIA+, e com as crianças e adolescentes, o local onde essas pessoas mais sofrem violência, infelizmente, é no ambiente doméstico, no ambiente familiar. E muitas das vezes essas crianças são reprimidas, né? Ou então elas acabam não contando e nem percebendo que aquele tipo de abuso sexual é uma violência. E quando esses debates acontecem em sala de aula, nas escolas, as crianças, além de perceberem que aquele comportamento é abusivo, é violento, podem denunciar e, dessa forma, reprimir, né, esse tipo de violência contra as crianças e os adolescentes. Por isso é fundamental conversar sobre esses temas nas escolas, assim como ter profissionais da educação preparados para acolher, apoiar e dar os primeiros encaminhamentos a esse tipo de situação. A verdade é que em nosso estado há pouco investimento em políticas públicas que priorizem crianças e adolescentes de um modo geral. Então, sigo fazendo a minha parte, dando a minha contribuição, levando informação, conhecimento e compartilhando vivências. Porque ontem mesmo eu percebi que quando eu relatava a minha história de vida, de resistência, muitos alunos ali se sentiram emocionados e depois que eu falei, eles relataram situações de violências que elas e eles sofrem em sala de aula e que alguns de seus amigos sofrem e eles acabam, né, tendo empatia e muitas das vezes defendendo e percebe que muitos deixam de andar na escola por causa, né, desse ambiente violento que acontece no meio no contexto escolar. Bom, mudando de assunto, mas que tem a ver ainda com a questão de segurança, a reportagem do jornalista Christian Góes, da Mangue Jornalismo, mostrou que Sergipe lidera gastos com segurança pública no Nordeste. Porém, parte desse investimento, entre aspas, levou o Estado a ser o segundo na região onde a polícia mais mata. É um dado preocupante porque revela a morte política, né, da nossa segurança pública no estado de Sergipe. E eu tenho falado bastante nessa tribuna sobre a necessidade de repensar esse modelo de política de segurança pública em nosso estado, porque ela tem de se mostrado há décadas fracassada, servindo apenas para o genocídio da população preta, pobre e periférica do nosso estado e do nosso Brasil. Em todo o mês de julho desse ano, pelo menos 17 pessoas foram mortas em confronto entre aspas, né, porque a polícia alega que é confronto, mas muitas das vezes é execução mesmo, com as polícias em nosso Sergipe. Elas se juntaram a mais de 110 vítimas que perderam a vida de janeiro a junho deste ano no estado. Também em operação de agentes de segurança pública que sempre resultaram em troca de tiros ou revide e injusta agressão. Julho, por exemplo, começou com a chacina que eu denunciei aqui na tribuna, afirma a reportagem, né, da Mangue Jornalismo. No dia 8 de julho, no bairro Industrial, em Aracaju, 4 jovens foram mortos pelas forças policiais.
Alegou-se, mais uma vez, confronto e testemunhas dizem, né, e relatam que foi uma execução. O Ministério Público disse que vai apurar, mas também informa que a causa, né, de acordo com reportagens e falas, né, de representantes da Secretaria de Segurança Pública, a causa dessa chacina foi a suspeita do roubo de uma corrente de um policial. Isso não justifica, né, o assassinato de 4 jovens, né, por causa de um possível roubo, né, de uma corrente. Mas esses casos não são isolados. A Mangue Jornalismo publicou reportagem no dia 24 de julho com um pequeno histórico da letalidade policial no Estado. A matéria foi: Polícia de Sergipe matou quase 700 pessoas em 3 anos e meio, alegando confronto. A maioria dos mortos pelos agentes do Estado é negra e jovem. No ano de 2020, agentes da Segurança Pública mataram em Sergipe 196 suspeitos de crime, alegando troca de tiros. Em 2021, esse número subiu para 2010. No ano passado, 2022, a SSP manteve o alto número, fechando com 175 óbitos. Todos esses dados são oficiais e essa política recorrente de confronto levou a Sergipe a ficar entre os primeiros colocados no Brasil, onde a polícia mais mata nessa circunstância. No anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022, Sergipe era o segundo mais violento nesse quesito no país. E na pesquisa deste ano, o Estado figurou na 4ª colocação e na 2ª do Nordeste em letalidade policial, perdendo somente para a Bahia, que recentemente também foi palco de uma chacina, né, que vitimou mais de 15 pessoas. Nosso Estado foi o que mais gastou proporcionalmente com segurança pública no Nordeste em 2022. Segundo o estudo do FEBSP, mesmo tendo que de 2021 para 2022, reduzidos os valores, né, com esse segmento em 20%, foram mais de 1,2 bilhões em 2022, valor muito maior que o empregado por estado como Tocantins, Piauí, Acre, Roraima e Amapá. Mas chama muito a atenção nos dados da FBSP, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o fato do governo de Sergipe, de 2021 para 2022, ter reduzido 100% os gastos com informação e inteligência, que são 2 áreas que deveriam ter investimento, porque não é investir em arma, em mais policiais na rua, porque quando eu saio e que tem vários policiais, tropa de choque, isso não me dá a sensação de segurança. Me dá a sensação de que a gente está no estado de guerra. O que precisa ser investido é inteligência, informação, para realmente descobrir quem são os verdadeiros bandidos, né? Onde está a base, né, desse sistema, né, de tráfico de droga, porque a gente sabe que não é o jovem negro da periferia que se beneficia. Existem pessoas, né, que muitas das vezes é ligado a grandes grupos, né, que acabam se beneficiando, né, com essa guerra às drogas, esse modelo de segurança pública de guerra às drogas, que acaba sendo um modelo que mais mata, né, a população negra, pobre, periférica, e também a polícia que mais morre, né, por não investir em informação e inteligência.
Mas chama muita atenção. E nesse mesmo relatório, né, desses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esses valores que saiu de 7 milhões nesta rubrica para quase zero, menos de 3 mil, o que pode indicar uma opção política para ações diretas, né, apostando no combate à criminalidade pelo confronto, abrindo mão do uso de inteligência investigativa. Não vai ser com confronto, com revide, né, com essa sensação, né, de fazer justiça pelas próprias mãos que a gente vai diminuir a violência no nosso Estado. Ao contrário, esse modelo, esse tipo, né, de segurança pública é que provoca mais violência, indignação. A gente precisa de investimento na educação, lutar contra as desigualdades e injustiças sociais, dar oportunidades às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. E eu trago aqui meu exemplo, porque eu fui empurrada para a prostituição, não porque eu queria, porque eu gostava, né, como muitas pessoas acham, né, pessoas trans, né, muito sexualizadas, mas sim por um processo de exclusão, de silenciamento, de falta de oportunidade, que faz com que 90% de mulheres trans e travestis acabem sendo empurradas para a prostituição. O mesmo acontece, senhor presidente, com a população negra da nossa periferia. Não é que as pessoas, porque são negras, pobres, que têm um potencial, né, de entrar para a criminalidade. É a falta do Estado, é a falta de oportunidade, de investimento, né, na cultura, né, na empregabilidade, né, em ações como George trouxe aqui, né, sobre o grafite, que é uma arte de rua tão importante, que pode descobrir, né, talentos, né, na nossa periferia. Então vamos investir nessas artes, vamos investir na cultura, na música. São tantas pessoas talentosas que eu tenho certeza que, se tivesse oportunidade, a gente não estaria sendo o Estado, né, com esse índice de violência e de mortalidade da população negra e jovem periférica do nosso Estado. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Ainda no grande